Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula, né, para vocês interagirem um pouquinho com o resumo das coisas. Aí o Cisco está aqui também participando dessa aula de hoje, beleza? Só para a gente recapitular, é a parte 2 da nossa segunda aula do módulo 2. Então, vamos preparar, vamos aí acompanhar um pouquinho da nossa introdução da aula para a gente começar a nossa aula propriamente dita. Beleza? Então, bora! Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, tá? Vamos dar continuidade, então, a todo o processo que a gente apresentou na nossa última aula. Então, lembrando que essa é a parte número 2 da nossa atividade, beleza? Então, vamos lá. Patologias do aparelho locomotor. Antes de a gente entrar nessa parte, vamos recapitular um pouquinho da nossa aula da parte 1 dessa aula. A gente falou do esqueleto animal, né? A gente lembrou das nossas posições anatômicas, planos anatômicos, recortes anatômicos. Então agora a gente recapitulou um pouquinho da aula disso e passamos para a aula número 2 do tema do módulo 2, que é sobre o esqueleto animal. Então a gente lembra que o esqueleto é dividido em 3 porções: o esqueleto axial, o esqueleto apendicular e o esqueleto visceral, ok? Então o esqueleto axial compreende a cabeça e a coluna cervical, torácica, lombar, sacral e coxígeas, ok? A gente também lembrou que o esqueleto apendicular são os membros pélvicos e membros torácicos. Os membros pélvicos são formados pela pelve, que ela é dividida em 3 partes: ilho, isquio e pubis. A junção delas compreende então o osso da pelve, ou o osso coxal para algumas pessoas, e bacia, né? As pessoas também conhecem como bacia propriamente dito, mas não usem esse termo, tá? Sejam técnicos. Então, o plano axial, o esqueleto apendicular pélvico, ele compreende a pelvis, o osso femoral, aí a tíbia e fíbula. Temos a patela entre o osso femoral, a tíbia e a fíbula. Temos a patelinha, que é o ossinho do joelho, ok? Aí temos os tarsos, metatarsos, falanges proximais, medianas e distais. No esqueleto apendicular torácico, nós temos a escápula como um osso chato, depois nós temos o húmero, o rádio e a una, os ossos do carpo, os ossos metacarpianos e, por último, as suas falanges, que são as proximais, medianas e distais. A gente tem que lembrar também, a partir do esqueleto, que os membros pélvico e torácico possuem ossos longos. Então ele possui o seu cilindro, né, completo desses ossos longos, repleto de medula óssea, ok? Os dois membros, tanto o pélvico quanto o torácico, possuem ossos chatos. O membro torácico, estamos com ossos chatos, que é a escápula, e o membro pélvico, que é a ásia do ilho, beleza? Então, a gente vai falar agora da nossa patologia do aparelho locomotor, que é a nossa aula de hoje, beleza? Então, vamos dar continuidade. Sistema muscular. Essa fotinha representando um gato, né? Que debaixo da pele temos uma camada muscular espessa e debaixo da camada muscular o nosso esqueleto, beleza? Miologia nada mais é do que estudo dos músculos. Os músculos estão responsáveis pelos movimentos ao se ligarem no tecido ósseo. Temos uma classificação deles, que são os músculos lisos, os músculos cardíacos e os músculos esqueléticos. A gente vai falar um a um deles, ok? O músculo liso compreende, então, as vísceras, né? A camada de vísceras e vasos sanguíneos, células fusiformes e sem estriações, movimento lento e voluntário, a função do músculo liso. Então, está mais para os órgãos, os tecidos viscerais, ok? Aqui, para a gente apresentar de uma forma, de uma forma didática, alguns órgãos que são considerados as vísceras, né?
Então, músculo liso estão envolvidos nesses órgãos: cavidade bucal, traqueia, esôfago, estômago, fígado, rim, intestino grosso, ânus, testículo, o cérebro, medula espinhal, diafragma, ok? Aí a gente vai para o músculo cardíaco estriado. Estriado porque na sua microscopia a gente identifica as estrias cardíacas, ok? Esse músculo cardíaco, como o nome já diz, a sua origem ela vem do coração, então somente está no coração. Possui células alongadas e ramificadas, estriações transversais, ok? Estriações transversas e movimentos ritmos vigorosos e involuntários. Essa é a função do músculo cardíaco. A gente sabe que quando retira o coração ele continua batendo, beleza? Músculo estriado esquelético. Possui também estrias na sua microscopia celular, revestido por todo o corpo, desculpa, abaixo da pele, células longas, então de aparências fusiformes, com estrias transversais. Aqui na imagem dá para a gente ver no aumento, né? A gente consegue ver as estrias das fibras musculares. A sua função está para as contrações rápidas, vigorosas e também são voluntárias. Ok? Aí a gente vai partir então para um desenho didático aí para a gente poder entender. Os músculos do pescoço permitem que a cabeça vire cerca de 220 graus nos animais. Músculos fortes dos maxilares permite morder e segurar. O músculo que protege o esôfago é delicado, ok? Na região do pescoço. A escápula está ligada ao corpo apenas pelos músculos, não há ligamento entre osso e osso ali, nem fusão. E os músculos finos protegem o peito. Aqui a gente consegue ver na imagem que a junção muscular ela é representada por essa linha branca, e de fato isso na anatomia ela é presente, e macroscopicamente, ou seja, a olho nu a gente consegue ver, é o que nós chamamos de linha alba, ok? Linha alba é a junção dos músculos, do lado direito e do lado esquerdo. Então os músculos estão em pares, ok? Músculo estriado esquelético, intimamente ligado à pele por tecido conjuntivo, relacionado às vísceras, né? Os orifícios naturais das vísceras. Parte da fibra ela está fixada aos ossos por feixes fibrosos, que são os tendões cilíndricos, ok? Formado por 3 porções: ventre muscular, então nós temos o endomísio, o perimísio e o epimísio. O endomísio reveste a fibra muscular, o perimísio agrupa essas fibras em feixes e o epimísio envolve os feixes de fibras musculares. Aí a gente consegue ver uma forma macroscópica aí da fibra muscular. Então o perimísio está para um conjunto de feixes muscular e o epimísio envolve todo o perimísio e feixe muscular. Ok? Temos o núcleo celular, então, da célula muscular, que é uma fibra. Aí nós temos o endomísio, o perimísio que está em volta e o feixe muscular, que é ele como um todo. Ok? Aí aqui uma representação. Temos o osso, um tendão ligado ao osso, e aí toda a parte do nosso epimísio, que forma-se um conjunto, que envolve um conjunto de perimísio, e o perimísio possui um conjunto de endomísio, ok? Epimísio está por fora da fibra muscular, o perimísio está entre o seu feixe todo, juntados pelo endomísio, ok? Isso forma-se então a nossa fibra muscular. O músculo estriado esquelético, nós temos o bíceps, que tem origem em 2 tendões, o tríceps com origem em 3 tendões, e nós temos o quadríceps, que é origem em 4 tendões. Aqui é a representação em 3D, para vocês identificarem aí o nosso tríceps, bíceps e quadríceps, ok? Patologias do aparelho locomotor. Aqui a gente então entra na nossa aula das patologias. A primeira delas que a gente vai falar então é da artrose. Lembrando que a patologia do sistema do aparelho locomotor
né, na artrose, ela pode estar envolvida em várias articulações, ok? Mas lembrando que para os membros, nesse caso aqui, que a gente está mostrando uma artrose num processo da articulação coxofemoral, esse daqui, para a gente recapitular outra aula, nada mais é do que o esqueleto apendicular pélvico, ok? Então vamos lá. A artrose, tudo que é osso é uma degeneração, ok? É uma doença degenerativa das articulações. Maior incidência em animais idosos ou obesos, e também a gente pode colocar e acrescentar aqui os animais de grande porte, ok? Desgaste é nada mais do que um desgaste da cartilagem que envolve a articulação. Na imagem a gente consegue ver, ó, a articulação coxofemoral, tá? Ela está com a cabeça do fêmur, esse é o colo do fêmur, e aqui a cabeça do fêmur. A cabeça do fêmur está com esse babalu cor-de-rosa aqui, ok? Esse cor-de-rosa, desculpa, é a cartilagem articular. Essa cartilagem na artrose, ela fica toda erodida, então ela fica porosa, ela some, desaparece da articulação. E isso daí, o osso fica completamente exposto, diminui daí o espaço intraarticular, né, da articulação, o que causa aí um processo patológico que a gente chama de artrose. Os sintomas dos animais: claudicação, então o animal manca, isso é claudicação. Claudicação de apoio ou de elevação, então é na hora de se apoiar, ele manca, ou se é na hora de andar, ele eleva o membro, tá? Isso tudo são situações de redução ou amenizar a dor, ok? Então é posição de conforto. Evita utilizar o membro ou movimentar lentamente. Dor pronunciada, evita atividade física, inapetência, irritabilidade, o animal fica agressivo, possui estresse e também nervosismo. Lembrando, nosso primeiro módulo, que eu falei que sintomas estão para o que se sente. E sinais é que na maioria das vezes, nós como os veterinários e somos pediatras, né, os animais apresentam sinais de dor, sinais de desconforto, sinais de claudicação, ok? Sintomas está para o que ele sente. Sede é o que o animal sente, é um sintoma. Fome é o que ele sente, é um sintoma, ok? Só para a gente recapitular. Então aqui na artrose, tudo que termina em ose, na maioria das vezes essa nomenclatura está para degeneração, então o animal está com uma degeneração por um tempo, um período, isso é crônico. O que acontece? A cartilagem da articulação, ela fica erodida e, consequentemente, um osso fica completamente exposto na articulação, diminuindo a sua luz, o seu espaço articular, fazendo com que o osso fique aderido ao osso, e isso gera-se um atrito articular, ok? Sinais que nós evidenciamos: o animal fica mancando, claudicando, ele fica apático, com estresse, agressivo, inapetência, ele evita de caminhar, evita fazer atividades físicas, ok? Aí a gente vai falar sobre artrite. Sabemos que it, na nomenclatura, quer dizer inflamação. Então, articulação inflamada. Então, a artrite é uma inflamação da articulação ou da cápsula sinovial. Todo e para qualquer processo articular possui uma cápsula sinovial que produz líquido sinovial pelas células da sinóvia, ok? Acomete animais novos ou idosos também. Aqui a gente também pode incluir os animais de grande porte, tá? As causas: peso excessivo, idade e às vezes impacto mesmo, um traumatismo, algo que ocasionou a inflamação dessa articulação, ok? Nós temos alguns tipos de artrite: artrite reumatoide, artrite séptica, osteoartrite e artrite gotosa. A gotosa está para deposições de ácido úrico na articulação. A osteoartrite está envolvido realmente por articulações a partir de um processo de desgaste ósseo, ok? A artrite séptica é por bactérias envolvidas na articulação. A artrite reumatoide está para problemas na parte de vasos sanguíneos, então problemas reumáticos, ok? Aí nós só temos uma articulação normal, então nós vemos uma epífise,
distal, porque está distante do corpo, com uma epífise proximal da articulação que está próxima do corpo. Essas epífises existe uma cápsula, que ela é a cápsula sinovial, que nós vemos aqui nessa região lateral, que dentro da articulação, nada mais nada menos, fica o líquido sinovial. Sua função é evitar que haja atrito e contato direto de um osso para outro. Então nós temos também uma cápsula articular. Então na parte degenerativa, na artrose, essa cápsula fica erodida, então fica osso com osso. E na artrite inflama daí toda a parte articular. Essa parte articular inflamada gera-se então um aumento, um edema articular. Esse aumento e esse edema vai aumentar o líquido nessa região. Então o animal fica com o membro totalmente quente pela inflamação, fica com bastante dor à palpação, bastante dor ao caminhar, ao fazer exercícios, a pular no sofá, descer do sofá, enfim, tá? Então compromete a articulação. Essa articulação inflamada gera-se também uma incongruência articular. E isso pode comprometer não somente esse membro afetado, mas os outros membros. Porque com o fato dele estar articulando, né, andando de uma forma que prejudique esse caminhar e essa articulação, compromete as outras articulações. Aí ao longo do tempo, se a gente não trata esse paciente, começa a desencadear outros processos de uma forma metabólica, né, para tentar reduzir todo o processo inflamatório dessa articulação. E isso com o tempo vai gerando novos problemas. Ok? A displasia coxofemoral. Quando vocês tiveram um trabalho sobre raças, a gente falou bastante sobre essa parte de displasia coxofemoral. Se alguma pessoa não conhece, é a tal da famosa doença do Marley-Yale e acomete muito mais fácil os labradores, campeões de cirurgias nessa parte de displasia coxofemoral. É uma doença hereditária, tá? Existem alguns fatores que facilitam isso, uma predisposição que é da raça, do peso, tamanho do animal. É muito comum na nossa prática da medicina veterinária, ok? Fatores facilitadores: velocidade de crescimento, nutrição, obesidade, características do ambiente, o piso. O piso muito liso faz com que o animal tende a ficar abrindo o membro e fechando o membro, abre membro, fecha membro, abre membro, fecha membro. Isso vai desgastando a articulação e causa daí um problema bem sério dessa articulação coxofemoral, que daí necessita às vezes de tratamento cirúrgico para conseguir corrigir, ok? É uma desarmonia, uma instabilidade articular, afeta principalmente Rottweilers, pastores, filas, labradores, certo irlandês, entre outros tantos, ok? Aqui nós vemos uma articulação normal e aqui uma articulação com uma displasia. Percebam que o processo lunar da articulação, né, onde encaixa a cabeça do fêmur, e aqui nós conseguimos ver a cápsula articular, essa cabeça do fêmur ela fica totalmente achatada e também a parte da articulação no osso coxal, ele fica rasa, fica uma fossa rasa e a cabeça do fêmur não encaixa na articulação, então ela fica solta, ok? E aqui é uma displasia com artrose, lembrando que a artrose é degeneração e ela corrói e faz a parte da cápsula articular ficando erodida, então é isso que acontece na articulação. Todo o processo articular ele fica erodido e daí forma-se essa aparência de aspecto macroscópico muito mais agressivo. Isso aqui, cirúrgico com certeza. Ok? Luxação da patela. A gente tem vários graus para isso acontecer. Patela está intimamente ligada por um tendão, né? Que faz com que haja esse movimento na articulação do joelho. Movimentação anormal da patela causa-se dor e instabilidade articular. Predisposições em raças pequenas, Pinscher, Yorkshire, Poodle, Shih Tzu, Lhasa, Dachshund. Os sintomas é claudicação, então o animal manca, e bastante dor. Às vezes, alguns proprietários relatam que quando o animal se espreguiça ao acordar, estrala o joelho, ele às vezes dá um grito. Então, é comum a gente notar isso. Alguns pacientes já têm isso de uma forma bem natural e os clientes consideram normal. Mas é o primeiro sinal que nós temos de que está acontecendo uma luxação da patela. Luxações é o que sai da articulação. Assim, a gente tem uma luxação redutível e irredutível. A redutível é quando a gente consegue devolver a articulação, né, o que está fora da articulação, para dentro da articulação. E o irredutível é quando existe um processo cirúrgico para a gente poder corrigir, ok?
Aqui as fotos das raças predispostas, né? Poodle é campeão porque também pula bastante. Yorkshire, sem sombra de dúvidas. Pinscher, porque pula bastante também. A gente consegue sentir mesmo ao toque na articulação, esse craquelado da articulação, às vezes até um toque, que é um encaixe ou a luxação da patela. Nós vemos uma patela normal, aqui está ela, ok? Então, a gente tem a comunicação da tíbia e da fíbula, ok? Lembrando que a fíbula está no lado lateral e a tíbia está no lado medial do membro. Aí a gente faz uma comunicação para o tendão e aqui está a patela. Quando luxa, ela sai totalmente do lugar, lateralizado, medial ou lateral. Ok? Isso daqui, às vezes, a gente precisa de cirurgia para corrigir, ou às vezes algumas sessões de fisioterapia, acupuntura, né, medicinas, tratamentos alternativos, consegue fazer com que reduza essa luxação de patela. Mas é grave porque causa incongruência articular. O animal que fica levando o membro por muito tempo, ele prejudica a articulação coxofemoral. E isso, patologicamente falando, quando a gente tem um princípio inicial de luxação de patela, lá no futuro a gente vai ter um processo e um problema de luxação, de displasia coxofemoral no animal, porque compromete sim a articulação, ok? A osteomielite. A osteomielite é uma inflamação da cavidade medular de um ou mais ossos dos animais, por fungos ou bactérias. Os sintomas: o animal manca, então temos a claudicação, temos dor ao toque, a gente tem febre, edema no local, que é aumento da região articular ou do osso, apatia, o animal fica quietinho, perda de peso, prostração e às vezes pode levar até o óbito quando a gente não consegue identificar. Isso também está relacionado a traumas, pode estar relacionado também a uma baixa da imunidade do animalzinho. Ok? A gente consegue ver que o membro aqui, pela radiografia, a radiografia está muito branca, que a gente chama de esclerose óssea. Então o osso está muito inflamado. E isso pode ser ocasionado por bactérias e fungo. Às vezes ocorre osteólise, que nada mais é do que perda óssea, ok? É uma doença bem dificinho de lidar, às vezes é difícil até de identificar, então a gente tem que ter um bom conhecimento teórico aí para a gente conseguir chegar numa conclusão definitiva com um diagnóstico definitivo, ok? Fraturas. Nós temos fraturas na medicina veterinária, acho que na medicina humana também, nós não utilizamos fratura exposta. Ou a fratura ela é aberta ou ela é interna, ok? Aberta está para fraturas expostas. Mas a gente, na terminologia técnica, a gente tem que dizer que a fratura ela está aberta, ok? Uma das lesões mais importantes e corriqueiras na prática da medicina veterinária. Pode ser classificado em completa ou completa. Então, completa é quando um osso, quando é fraturado, ele sai do seu eixo. E a incompleta é quando ela dá uma fissura. E fissura é caracterizado e é concluído que o animal possui fratura. Interna ou exposta, né? A exposta é quando ela é aberta. Então, a gente não usa o termo exposto, ok? A gente usa o termo aberto. Qualquer fratura trincada é uma fratura. Qualquer trinca, qualquer rachadinho que a gente identifica na radiografia é considerado uma fratura. Classificamos ela se ela é completa ou incompleta. Resoluções, então o que ameniza isso, ou que reduz, ou que cura, trata. Talas, então a gente tem que mobilizar o membro sim, e às vezes cirurgia utilizando placas, pinos e parafusos. Lembrando que são cirurgias caras, né? Ela pesa 100 no bolso, porque são materiais que a gente tem que solicitar que são caros. Então, dificilmente a gente consegue isentar muita coisa aí na parte do proprietário, no bolso do proprietário, ok? É bom sempre a gente alertar eles que esse material custa-se muito caro e o pós-operatório é o mais importante, porque o pós-operatório pode comprometer toda a cirurgia e a gente tem que refazer tudo de novo, ok? Então, é isso. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida para vocês, né? Sempre tem exercício para fazer. A gente finaliza e encerra nossa aula com um resuminho aqui para eu mostrar para vocês se ficou e fixou algumas coisas. A gente falou na primeira aula sobre os planos anatômicos e recortes anatômicos. Na segunda aula,
nós falamos então da parte do que é o esqueleto, o que compreende o esqueleto. O esqueleto compreende em 3 porções, que é o esqueleto axial, que vem da cabeça até as últimas vértebras coxígeas, que é o rabo, a cauda do animal. Aí a gente tem o esqueleto apendicular, que são os membros torácicos e pélvicos. Os torácicos estão para escápula, húmero, rádio, ulna, aí o carpo, metacarpo e as falanges proximais, médias e distais. O que compreende a articulação e o que compreende o esqueleto apendicular pélvico é a pelve, o osso femoral, a tíbia, a fíbula, os tarsos, metatarsos, falanges proximais, médias e distais. Beleza? E os ossos viscerais que estão no osso peniano do macho, e também nós temos algumas válvulas tricúspides no coração bovino, que ao longo do tempo, na sua degeneração, elas calcificam. Ok? Da aula de hoje nós falamos sobre artrose. Tudo que a artrose ela é degenerativa, então é uma corrosão da cápsula articular. Nós falamos da artrite, que é uma inflamação articular que aumenta a produção do líquido sinovial. Nós falamos sobre a luxação de patela, que é uma desarticulação da patela com articulação normal. Nós falamos sobre displasia coxofemoral também. Falamos sobre osteomielite. E por fim, nós encerramos falando sobre fraturas, que ela pode ser considerada a aberta, quando ela é exposta, a interna, quando ela está dentro ainda do seu conjunto muscular e tudo mais. A completa é quando ela sai do seu eixo, e a incompleta quando ela só faz uma fissura, ok? Ambos dos problemas patológicos articulares ocorrem claudicação. Claudicação, entenda-se que ela é uma terminologia para a gente descrever que o animal está mancando. A gente tem dor, a gente tem febre, aumento de edema, então fica inchado na região da lesão. Temos outras doenças que estão relacionadas ao problema articular, que a gente não citou na aula, como câncer, né? Neoplasia. A mais comum, eu acho que uma das mais agressivas, é a osteosarcoma. Eu já falei um pouco isso em sala de aula, mas não foi dito aqui nos slides. Provavelmente em estudos de casos clínicos eu vou apresentar alguma coisinha aqui para vocês. Vou fazer sim um exercício de fixação para poder dar uma certa fixação na ideia de vocês aí, da compreensão do nosso estudo, da nossa aula. Então, eu acho que isso foi suficiente por hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula, tá bom? A gente vai encerrar por aqui. Quer ver? Cisco, vem! Vem aqui, vamos encerrar a aula. Você começou ela, agora a gente vai encerrar. Vem aqui. Vem. Então, ele tá com a roupinha que é a pizza nunca mente. Ó. Então, eu e Cisco, a gente encerra a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até breve. Né, Cisco? Tchau!